Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Antes de começarmos, gostaria de lembrar que é sempre importante prestar atenção e participar ativamente das atividades propostas. Assim, poderemos aproveitar ao máximo o tempo que temos juntos. Lembre-se de fazer perguntas caso tenham dúvidas. Vamos lá, pessoal, vamos crescer no Evangelho de Cristo. Introdução. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a Igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Nesta aula vamos falar sobre imagens que descrevem um relacionamento. Primeiro ponto, a noiva de Cristo. É uma das mais belas figuras das Escrituras e representa a pureza, castidade e fidelidade da Igreja em relação a Cristo. A Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Mas a imagem da noiva traz uma ideia de uma donzela que ainda não contraiu núpcias, ou seja, uma virgem pura. A palavra grega paternos, traduzida em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, como virgem pura, destaca a pureza e a castidade da igreja em relação ao seu noivo, Cristo. A igreja é chamada para ser fiel ao seu noivo, assim como uma noiva é fiel ao seu esposo. Essa imagem também destaca a importância do casamento entre Cristo e a igreja. Assim como um casamento é uma união sagrada entre duas pessoas, o casamento entre a igreja e Cristo é uma união sagrada entre o Salvador e o seu povo. Portanto, devemos nos esforçar para sermos fiéis ao nosso noivo, que é Cristo, e manter nossa pureza e castidade em relação a ele. A imagem da noiva de Cristo nos lembra da importância dessa união sagrada e do nosso papel como membros da igreja em manter a nossa fidelidade. No ponto 1, falamos da igreja como noiva de Cristo. Já no ponto 2, falaremos da igreja como esposa. Vamos lá. Ponto 2. A esposa de Cristo. Paulo retrata, também de uma forma vivida, a imagem da igreja como esposa. Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja, Efésios 5, 25. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado sobretudo na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Terceiro e último ponto, a igreja como rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Atos capítulo 20, versículo 28. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o preço do sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. As palavras de Pedro devem servir o parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Espero que tenham gostado da aula de hoje e que tenham aprendido bastante. Lembre-se sempre de praticar e de estudar, para que possam se tornar cada vez melhores como servos do Senhor. E não se esqueçam também de tirar dúvidas comigo e com os outros irmãos em Cristo, sempre que necessário. Estamos todos aqui para ajudar uns aos outros e garantir que todos tenham sucesso no aprendizado da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. No 3, 1,
2, 3. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Deus abençoe e até a próxima aula.